Bom dia, alunos do oitavo ano. Bom dia, mães também, se caso estejam assistindo. Eu sou professora de matemática, Ivonizete, nós temos um ano letivo para trabalhar, né? E depende de muitos fatores, de muitas coisas, para que a gente tenha um sucesso esse ano. Então, a gente vai começar a matemática pela revisão do sétimo ano, certo? Uma coisa o aluno precisa entender é que toda a matemática é fundamentada em números e fundamentada em raciocínio lógico. Ou seja, eu preciso conhecer os números que eu vou trabalhar, eu preciso dominar as operações com esses números e eu preciso botar o meu entendimento ao alcance dos conteúdos que vão sendo desenvolvidos, certo? Então, toda a base do sétimo ano, ela recai em cima de números inteiros, números racionais, equações, sistemas e problemas. Então, é em cima desses conteúdos que nós vamos trabalhar a revisão de vocês, certo? Não precisa ninguém se alarmar, não precisa ninguém ter medo, mas eu quero que você seja fiel realmente, seja verdadeiro nas suas respostas. Você vai responder aquilo que você entendeu, aquilo que você domina, o universo de conteúdos que você se acha em condições de responder, certo? Bom, então tá aqui a nossa aula de matemática, nós estamos no oitavo ano, nós vamos começar por uma revisão e a primeira revisão é números inteiros, certo? Vou colocar aqui como 1, porque nós vamos ter ao longo das revisões o desenvolvimento de E1, E2, né? De acordo com os conteúdos que nós vamos trabalhando. Então, o que nós queremos que você entenda de números inteiros? Vamos lá. Então, de números inteiros, o que nos interessa é que você entenda, certo? A relação de ordem o que vem a ser essa relação de ordem? Relação de ordem vem a ser quem é menor e quem é maior, certo? E depois nós queremos que você domine as operações por inteiros. Ou seja, essas operações é de somar, subtrair, multiplicar, colocar de início só dividir. Mas as operações se estendem ainda em a potenciação, certo? Então, o que nós queremos nessa primeira revisão, que pega o conteúdo de números inteiros? Que você domine, certo? A relação de ordem, ou seja, que eu entenda dentro do conjunto dos números inteiros quem é maior, quem é menor, né? E que eu saiba trabalhar com esses números inteiros as operações de somar, subtrair, multiplicar e dividir, certo? Então, vamos colocar aqui algumas atividades onde a gente vai ver se realmente você entende ou não.
Então, essa primeira questão diz, coloque em cada item, certo? Item A, item B, item C, pelo menos 5 elementos. Ou seja, você vai colocar pelo menos 5 elementos que tenha essas características que cada letra quer que você coloque, né? Então, a letra A, vamos lá. Ela diz que X pertence aos inteiros. O que é esse X? É cada elemento que você vai representar, certo? O X ele vai representar um número qualquer que você vem escrever. Então, X representa números, certo? Que tem essas características aqui. Aí nós temos o tal que. O tal que é um símbolo na matemática que você só usa ele quando você vai colocar características que você esteja pedindo. Então, aqui nós temos o X, um elemento que pertence aos inteiros, tal que. Ou seja, qual é a característica desse elemento que pertence aos inteiros? Esse elemento é menor ou igual a menos 8. Certo? Letra B. Eu tenho um X que pertence aos inteiros. Qual é a característica desse X? Esse X é maior ou igual a menos 10. E letra C. Eu tenho um X que pertence aos inteiros, tal que esse X é menor do que menos 4. Certo? Então, eu vou colocar bem aqui uma reta numérica, só para que a gente venha a responder a questão 1, certo? E logo em seguida, por causa do espaço, eu vou apagando, né? Então, nós temos aqui, ó, o 0, para cá positivo, para a esquerda negativo, certo? Então, quais são os elementos que eu vou posicionar nessa reta? Essa minha reta aqui é uma reta infinita, certo? E ela é a reta chamada de Z, reta inteira. Ela também é infinita, certo? E ela também é uma reta inteira. Então, essa minha reta, certo? Ela vai tanto para a direita como para a esquerda. E nos dois sentidos ela é infinita, ou seja, ela não tem fim. Então, todo o conjunto dos inteiros é um conjunto infinito, ou seja, esse conjunto que eu vou escrever, que eu vou trabalhar, que eu vou ter que saber multiplicar, somar, dividir, ele tem infinitos números e eu nunca vou chegar no limite dele, nem para valores maiores, nem para valores menores, certo? Então, o que eu vou entender primeiro desse conjunto? Que o 0 está no meio, que número positivo é para frente, que negativo é para trás. E que quanto mais eu vou para frente, certo? Em qualquer posição, seja na posição do menos ou na posição do mais, tudo que eu vou colocando para frente eu estou aumentando. E tudo que eu vou colocando para trás, seja na parte positiva ou negativa, tudo que você vem colocando para a esquerda, você está diminuindo, certo? Então, a primeira relação de ordem é para frente aumenta, para trás diminui, certo? Vamos só colocar alguns elementos para que você possa se situar. Então, aqui eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, infinito. Para a esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, que também é infinito. Então, o que eu sei? Que tudo que está para frente é maior, para trás é menor. Então, o que você faz primeiro? Você localiza o seu número, certo? Quem é o número que nós temos aqui? Então, primeiro nós temos o número menos 8. Nós não chegamos a menos 8, mas nós sabemos que menos 8 está nessa parte aqui. Então, vamos só descer um pouquinho mais para que a gente possa entender esse menos 8, né? Então, tem o menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, vamos colocar o símbolo de infinito. Então, nós temos esse símbolo bem aqui, menos 8. Então, o que o conjunto quer? O que essa primeira letra, esse primeiro item quer que você coloque elementos que sejam menores ou igual a menos 8, né? Então, tudo, gente, que tem essa ponta, ele vai dizer menor. Se ele estivesse nessa posição aqui, ele quer dizer maior, certo? Então, vamos lá. Nós temos o número menos 8. E o que é menor ou igual a menos 8? Para começar, o próprio menos 8, porque tem o igual, certo? Depois, menor do que menos 8. Como a relação de ordem é tudo que está para frente aumenta, para trás diminui. Quem são menores do que menos 8? Tudo que está para trás desse menos 8 e não para frente. Para frente é sempre a relação de crescer, para trás é sempre a relação de diminuir e crescer. Então, quem é que é menor do que menos 8? Menos 9, menos 10, menos 11,
menos 12. Já escreveu 1, 2, 3, 4 e 5. Caso você queira escrever qualquer um outro, você tem condições de escrever. Então, você tem menos 13, menos 14, e daí você tem infinitos números, certo? O que a letra B quer? O que o item B quer? Que você vai escrever números que pertencem aos inteiros, que esteja dentro dessa reta chamada de reta inteira, e que esse elemento, como está aberto para esse x, o x é o elemento que você vai escrever, esse elemento é maior ou igual a menos 10. Então, como tem um igual, o primeiro elemento que você vai escrever é menos 10. Quem que é maior do que menos 10? Então, vem que nós não temos menos 10, mas se a gente for estender um pouquinho mais essa reta, sempre você estende na proporção que você queira localizar o número. Então, tem o menos 10. Quem é que é maior do que menos 10? Como a relação é para frente, aumenta, para trás, diminui, maior é menos 9, menos 8, menos 7, tudo que está na frente desse número, né? Então, nós temos menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5 e... Você já escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Onde quer que você coloque pelo menos 5, então já tem mais do que 5 elementos, certo? Então, quem é que é maior ou igual a menos 10, aí maior do que ele que está na frente dele. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5 e sucessivamente, né? Vai na continuidade. Esse outro item C, que aqui você localiza números inteiros, e esse número é menor do que menos 4. Então, você localiza menos 4. Quem que é menor do que menos 4? Preste atenção. Essa relação de ordem é para frente, aumenta, para trás, diminui. Então, se está aqui menos 4, você não vai dizer menos 3, menos 2, menos 1, porque está aumentando. Tudo que vem para trás vem diminuindo. Como a característica tem menor do que menos 4, quem que é menor do que menos 4? Menos 5, menos 6, menos 7. Não tem um igual. Então, você não vai começar com menos 4. Você começa com menor do que ele, menos 5. Depois você tem menos 6. Depois menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Isso aqui é infinito, certo? Você já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, você pode parar. Então, o que essa questão primeira quer? Que você esteja dentro dessa revisão de inteiros, que você saiba a relação de ordem, ou seja, quem é menor, quem é maior, certo? Por que a gente está começando por uma questão dessa? Porque é muito comum, certo? O aluno trocar a relação que ele sabe na parte positiva, certo? E essa relação que ele passou a saber no 7º ano com a parte negativa, né? E eu sempre aconselho você a colocar uma reta nesse sentido, né? E a pensar que tudo que está para a direita desse número é maior do que ele, tudo que está para a esquerda do número que você trabalha é menor do que ele, né? E a relação é para frente aumenta, para trás diminui. Vamos colocar agora uma segunda questão. Bom, a segunda questão seria trabalhar essa parte do somar e subtrair, certo? Porque o quadro está um pouco, gente. Isso, para ter um pouco mais de apoio, certo? Então, a segunda questão diria mais ou menos assim. Adicione algebricamente os números. A seguir. Ou seja, letra A traz valores soltos, né?
questão quer que você adicione algebricamente. O que é adição algébrica de números inteiros? É exatamente somar ou subtrair de acordo com os sinais. O que essa adição algébrica mandou você fazer no 7º ano? Ela tem uma regra que diz que sinais iguais soma e conserva o sinal. Sinais contrários, o que são contrários? Um menos e um mais. Você subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. O que é maior valor absoluto? É aquele valor que você identifica como maior, independente do sinal que acompanha ele. Então, para a gente facilitar, vamos lá para essas letras C, D, E e F, que trabalha só 2 números e fica bem melhor. Aqui eu tenho sinais contrários. Sinais contrários subtrai e bota o sinal do maior valor absoluto. Então, 16 menos 10, você tem 6, que é o número 10. Vou colocar para cá, fica melhor, né? Como você tem sinais contrários, subtrai, dá 6, que é o maior valor absoluto. E você não olha para sinal, só olha para os números, que é o maior dos dois, 16. Então, lá o sinal do maior valor absoluto. Menos 4, menos 8, pega a outra regra, que são a regra dos sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 4 e 8 soma aqui é 12 e conserva o sinal. Certo? Isso aqui é igual, ou seja, são as respostas já. Certo? Aqui nós temos sinais iguais também, soma e conserva o sinal. 6 e 9 dá 15, você somou e conservou o sinal. O mesmo sinal que você vê é o mesmo que você passa para os resultados. Outra, né? Aqui tem menos 4 e menos 12, são sinais iguais. Você soma, sinais iguais, soma 4 e 12 dá quanto? Dá 16, somou e conservou o sinal. Então, quando você tem só de 2 em 2 números, né, você faz a regra que mandou a adição algébrica de inteiros. Sinais contrários, você subtrai e coloca sinal do maior valor absoluto. Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Sinais são iguais, somou e você repetiu o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Se colocar sinais contrários, né? Por exemplo, colocar aqui a letra G de novo. Sinais contrários, mais 20, menos 30. Ah, os sinais são contrários. O que você faz? Subtrai. 30 menos 20 dá 10, que é o maior valor absoluto dos dois. Ou seja, você não vai olhar para sinal, você vai olhar só para o número. 30 e 20, que é maior dos dois, 30. Então, você coloca o sinal do maior valor absoluto. Ou seja, você não está olhando para sinal, você está olhando só para aquele mesmo entendimento que você tinha de números naturais, quem é maior, quem é menor, certo? Então, como a letra A tem números soltos, o que você deve ter entendido, o que você deve lembrar ainda que a gente fazia, o que nós fazíamos, o que você fazia com qualquer professor, quando tinha uma porção de valores positivos e negativos, mas cada valor já estava com o seu sinal. Ou seja, não tinha valores associados e sinais intermediários, não. Os valores estão todos soltos. O que você faz? Você junta os valores de acordo com o sinal. Que é negativo, menos 8, menos 3, menos 1. Certo? Menos 8, menos 3, menos 1. Agora o grupo dos positivos, mais 4, mais 2, mais 10. Então, formei 2 grupos, grupo dos negativos e grupo dos positivos. Essa maneira, gente, é a melhor maneira que tem para você associar, juntar números inteiros, certo? E que eles tenham um sinal de positivo e negativo e sejam mais de 2, mais de 3. Então, você forma grupos, grupo do negativo, grupo do positivo. O que você vai fazer agora? Você vai fazer as regras, né? Ou seja, são todos sinais iguais para esse grupo aqui. São todos sinais iguais para esse grupo aqui. Então, a gente vai somar e conservar o sinal. Somar e conservar o sinal. Então, vamos lá. Soma como você quiser, porque a ordem, as parcelas, não vai alterar a soma que você vai ter, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos 3 mais 1, 4. 4 mais 8 vai dar 12. Então, nós somamos. Qual foi o sinal que você tem? Você
tem um sinal de menos. Então, você conserva o sinal. Agora, vamos somar também da maneira que você quer. Final para começo, meio para final, qualquer ordem. Também não vai alterar isso na soma, certo? Então, 4 mais 2, 6, mais 10, 16. Então, você somou. Ah, qual o sinal que essas parcelas têm? Mais. Então, você coloca sinal de mais. E agora você vai aplicar a regra que você viu de sinais contrários. O que eu faço com sinais contrários quando está um menos e um mais? Eu subtraio e coloco o sinal do maior valor absoluto. Então, 16 menos 12 dá quanto? 4. Quem é maior dos dois, 16 ou 12? Não olhe para sinal, porque valor absoluto ele considera todos como se fossem positivos. Então, é como se não tivesse menos 12. Fosse só 12 e 16. Quem é maior, 16. Então, você coloca o sinal do maior valor absoluto. Então, aqui ficou 4 com o sinal do maior valor, certo? A resposta é mais 4. E agora vamos lá para a letra B, certo? Vou só apagar um pouco, né? Para colocar essa letra B. A letra B, dessa segunda questão, ela traz valores presos dentro de parênteses e eles estão relacionados através de um mais ou através de um menos. Nós temos uma regra que diz, certo? Que todo sinal de mais, ele é uma ordem para que você conserve o sinal de tudo que está depois dele, certo? Então aqui vai entrar o conservar. E o sinal de menos tem uma regra para ele também. Ele é um sinal na matemática que significa dizer trocar o sinal de quem está depois dele. Então, a matemática trabalha com sinais também, certo? A partir do momento que você vê inteiros, você já vê que o número pode ser positivo ou negativo. Então, o que o sinal de mais manda? E isso é uma regra para a sua vida inteira. Quer você trabalhe em números, quer você trabalhe em letras, quer você esteja dentro de uma equação, dentro de um sistema, certo? Você esteja até na geometria, a regra é a mesma. O sinal de mais é para conservar tudo que está depois dele, não mexe, não altera. E o sinal de menos é para trocar. Isso aqui é um T, certo? Então, conserva o que está depois, o menos é para trocar. O menos é para trocar e o mais é para conservar, certo? Então, vamos lá. Vamos tirar esses valores que você não vai conseguir nunca somar ou subtrair com valores dentro de parênteses, certo? Eu vou conseguir multiplicar, eu vou conseguir dividir, mas eu não vou conseguir nem somar e nem subtrair com valores dentro de parênteses. Então, a primeira coisa que você sabe, né, ou tem que saber, ou tem que ter já, né, com você essa informação do 7º ano, que para eu somar ou subtrair, os números têm que ser colocados soltos, certo? Não trabalhamos com valores dentro de parênteses, certo, gente? Outra coisa, se você tiver entendido, aprendido, alguém te mostrou uma regra de mais e menos dá mais, certo? Ou então dá menos, menos e menos dá mais. Eu não quero essa regra agora, certo? Para o seu próprio bem, é melhor que você não faça multiplicação de sinal com o que está antes e o que está depois, certo? Você não faça nada a não ser somar e subtrair e usar a regra do mais conserva e o menos troca. Vamos lá, deixa esses números soltos. O primeiro não tem nada, nenhum sinal, certo? Então, você realmente repete, menos 4. O mais é para conservar, então continua menos 6. O menos é para trocar, esse aqui é um T de trocar. Então, o mais 11 vira o menos 11. O menos é para trocar, então o menos 6 vira mais 6. O mais é para conservar, não mexer, então mais 20 continua mais 20. O que nós temos agora? Números soltos, onde cada um tem o seu sinal. 4, 6 e 11 são menos, já estão perto. 6 e 20 são mais, já estão perto também. Então, já está o grupo do menos e o grupo do mais, que seria o próximo passo que você ia fazer, certo? Então, como os valores já foram colocados próximos um do outro, eu já tenho grupo do menos e grupo do mais. O que eu faço? Sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Quer sejam de menos, quer sejam de mais. Então, 4 com 6, 10.
10 mais 11 vai dar 21. Somou e conservou o sinal. 6 e 20 dá 26, somou e conservou o sinal. Aí agora tem um sinais contrários, então você subtrai e coloca o sinal do maior valor absoluto. Então você tem 26 e vai tirar 21. Vai ficar com quanto? Certo? Com 5. E esse 5 é o sinal do maior valor. Entre os dois, 21 e 26. Então olha para o sinal. Quem é maior? 26. Então você coloca o sinal do maior valor absoluto. Certo? Então, essa segunda questão, ela tem a ver com a adição algébrica dos números positivos e negativos, certo? Eu vou colocar agora uma questão de multiplicar e uma questão de dividir. Gente, se você quiser anotar depois, você pausa o vídeo, certo? Onde você quiser e anota, certo? Outra coisa também, eu preciso dos comentários, certo? Para que eu possa dar continuidade às revisões, certo? Porque a revisão depois de inteiros, a gente vai já parar. Eu não tenho intenção que os vídeos sejam longos, que os vídeos sejam cansativos, porque vocês são meninos novos ainda, certo? Como não teve reprovação no ano passado, todo aluno de 7º ano é também aluno de 8º ano. Então, qual a proposta das primeiras aulas? Ah, vai ficar só nisso? Não, a gente vai ter todo o conteúdo de 8º ano para trabalhar, os principais conteúdos. Mas eu preciso que você me diga se você entendeu o principal conteúdo do 7º ano, que são números inteiros. Eles entram na vida do aluno para nunca mais sair. Então, eu preciso dominar, eu preciso saber trabalhar com esses números positivos e negativos, certo? Então, vamos lá colocar a terceira questão. E a terceira questão, ela quer que você multiplique. Né? Vamos colocar bem separado aqui. Pronto. Essa questão é que você efetue produto. O produto é multiplicação. A multiplicação aparece com o sinal de vezes ou ela aparece com um pontinho, certo? Essa é a maneira da matemática representar para você que ela quer que você multiplique. Então, sempre que você vai multiplicar, você vai ter um sinal de vezes ou um pontinho, certo? Então, por exemplo, vamos lá colocar só de 2 em 2, só para rever, né?
terceira questão é que você efetue os produtos, né? Produto é multiplicação com os números inteiros. Essa multiplicação, ela vai aparecer pra gente com o sinal de X, né? Um X bem maior, ou o pontinho, que é o mais usado, certo? E a quarta questão é que você calcula os quocientes. Quocientes são divisões, né? E as divisões vão aparecer pra gente com esses dois pontinhos, o traço no meio ou os dois pontos. Então, eu primeiro vou saber que a questão quer que eu faça, se é de multiplicar ou se é de dividir. Mas a multiplicação e a divisão têm regras iguais, certo? Primeiro, ela não depende de sinal, certo? Ou seja, o sinal que está entre os valores é de quê? É de multiplicar, eu vou multiplicar. É de dividir, eu vou dividir, certo? Aí depois do que você fez, você vai colocar o sinal no resultado. E o sinal é, se os sinais forem iguais, o resultado da multiplicação ou da divisão dá mais. Se os sinais forem contrários, o resultado da multiplicação ou da divisão vai dar menos. Então, vamos colocar na prática, porque na prática você consegue entender melhor. A matemática é fazendo, é explicando, mas é também, certo, colocando para você acompanhar. Então, aqui nós temos todos o ponto, ou seja, eu vou sempre multiplicar. Tem um ponto também, então vou multiplicar. Vamos lá. 8 vezes 9, certo? Aí você multiplica e vai dar o quê? Dá 72. Vamos multiplicar, depois a gente coloca os sinais que fica melhor fazendo todos de uma vez só para você, certo? Ou entender na revisão, ou, certo? Ou rever se você já entendeu, né? 6 vezes 5, você multiplica, dá 30. 11 vezes 6 dá 66. 4 multiplicado com 8 dá 32. 7 vezes 9 dá 63. E 6 vezes 10 dá 60. Então, você multiplicou. Vamos lá colocar os sinais nesse produto. Ah, os sinais que eu multipliquei, os números são o quê? Os sinais são iguais. Então, quando os sinais são iguais, dá mais. Sinais são iguais, dá mais. Os sinais são contrários, o resultado dá menos. Os sinais são iguais, dá mais. Os sinais são iguais, dá mais. Os sinais são contrários, dá menos. Então, a regra para multiplicação é só essa. Você multiplica mesmo, de acordo com a tabuada que você estudou, você multiplica os valores que tem para você multiplicar. Multiplicou, coloca o resultado lá. Aí depois você vem com a regra dos sinais. Aí eu multipliquei sinais iguais, né? Os valores que eu multipliquei, os sinais são iguais, dá mais, certo? Ah, os sinais, né, são contrários, então vai dar menos. Eu não quero que você faça a regra do que muitos colocam, certo? Ah, menos e menos dá mais. Mais e mais dá mais. Menos e mais dá menos. Se você fizer dessa maneira, a confusão vai ser maior na sua cabeça. Eu prefiro que você pense assim, eu multipliquei. Então, se os sinais são iguais, vai dar mais. Se eu multipliquei número de sinais contrários, vai dar menos. Daí você não olha nem se é positivo ou se é negativo. Você só olha se os números são de mesmo sinal ou são de sinais contrários, certo? Então, os sinais são iguais, dá mais. São iguais, dá mais. Sinais contrários, dá menos. Sinais são iguais, dá mais. São iguais os dois, dá mais. São sinais contrários, dá menos. A mesma regra vale para a divisão, certo? Então, vamos lá. A divisão aparece para a gente com essa barra no meio, os dois pontinhos, ou aparece só os dois pontos, que é o mais usado. Então, independente dos sinais dos números, você vai dividir, certo? Então, 10 dividido por 5 dá 2. 16 dividido por 4 dá 4. Vou passar um pouquinho mais rápido. 36 dividido por 6 dá 6. 49 dividido por 7 dá 7. Então, você dividiu. Agora, você volta para colocar nesse quociente o sinal. E a regra é a mesma. Os sinais são iguais, dá mais, são contrários, dá menos. Ah, os sinais são contrários, então dá menos. Os sinais são iguais, dá mais. Os sinais são iguais, dá mais. Os sinais são contrários, dá menos. Certo? Então, aqui, com a quarta questão, nós cumprimos a primeira revisão de vocês. Certo? Para não ficar muito extenso, não é muito longo, eu espero os comentários dessa aula, certo? Desses momentos que a gente teve aqui,
trabalhando só o comecinho da revisão e eu vou colocar a atividade, certo, dessa aula em relação às questões 1, 2, 3 e 4, certo? Sempre que você quiser, você pausa para rever as regras, ou você pergunta, certo, nos comentários, ou você entra no privado e pergunta, certo? Eu estou à disposição, se quiser que a gente volte à mesma aula, a gente volta. Professora, eu não entendi o começo, a gente volta o começo, certo? O que você não tiver entendido, você coloca nos comentários, que a gente está aqui para tirar a dúvida, porque nós precisamos entender tudo que está sendo colocado nas revisões, certo? Então, eu espero que tenham entendido, tenham compreendido, tenham achado muito fácil. E a atividade, a primeira nossa, né, que ela já vale ponto, já conta ponto, a gente vai somando cada um para poder dar uma nota, certo? Melhor do que ter uma prova depois e ter uma porção de atividades que você venha fazendo, né? Então, cada atividade vale ponto, certo? Então, em relação a essas 4 questões feitas, vem a primeira atividade de vocês, certo? Eu aguardo os comentários e até a próxima aula nossa.